Pode. Jardim, boa noite. Thiago Lima do GE. Parabéns pela vitória, uma grande atuação. Exaltar também o jogo, que a gente viu pouco jogador caindo, questão de cera. Foi um jogo que a bola rolou muito. Primeiro eu queria te perguntar, que nota você dá para esse time hoje, Jardim? Que nota você daria para esse time hoje, pela atuação de hoje? E também perguntar o que aconteceu com o Paquetá. É algo que preocupa você? Obrigado. Boa noite. Em relação ao jogo, é difícil dar uma nota pequena, tenho que dar 8, 9. Eu acho que pecamos hoje na finalização. Por várias situações que criámos, podíamos ter um resultado mais robusto. Pelo facto que nós, quer na primeira parte, quer na segunda, foi o Flamengo que procurou sempre a iniciativa do jogo. Procurar as nossas dinâmicas, procurar criar situações de gol, pressionar o adversário e acabamos por ser um pouco penalizados pela ineficácia de algumas situações e não esperar por o segundo gol já um pedacinho tarde. Podíamos ter metade do jogo muito mais cedo, mas foi assim. Acho que a vitória é extremamente justificada porque fomos a melhor equipa no terreno. Em relação ao Paquetá, pronto, ele não saiu do jogo, ele logo aguentou até o fim do jogo, tem ali uma pequena dor na parte exterior da perna direita, vamos ver o que é. Parece que não é nada de alarmante, mas com certeza que vamos ver o que é. Boa noite, Leonardo aqui, Natália Brasil, Rádio Roquete. Queria perguntar para você, parabéns pela vitória em primeiro lugar, mas o Flamengo, na quarta-feira, tem aí o primeiro compromisso pela Copa do Brasil e queria entender, dentro da tua programação com esse time, como você pretende chegar na disputa dessa competição, se existe aí um ranking de prioridade entre as competições. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Eu acho que falei aqui há 3 dias atrás sobre prioridades. A nossa prioridade é sempre o próximo jogo, porque o Flamengo é uma equipa com a responsabilidade em todas as competições que entra, desde o Carioca à Taça do Brasil, à Libertadores, ao Campeonato. E com certeza que podemos trocar alguns jogadores, como temos feito até aqui, mas a responsabilidade máxima e uma postura máxima de forma a procurarmos dar o primeiro passo na qualificação contra uma equipa do Vitória, que é uma equipa intensa, que eu tive a preocupação de já vê-los contra o Corinthians, é uma equipa intensa, uma equipa de duelos, e nós temos que ser competentes de forma a conseguir um bom resultado em casa. Jardim aqui, boa noite, Sidão Marinho da Litoral News. Você vai para quarta-feira no terceiro jogo consecutivo em 3 competições diferentes, ainda em cima dessa última pergunta. O Flamengo já teve treinadores que falaram que quem muito quer, nada tem. Teve treinador que falou que é humanamente impossível ganhar as 3 competições. Como você avalia esse cenário? Com o elenco que o Flamengo tem, com o investimento que foi feito e até a janela do meio do ano, para você é possível conquistar as 3 competições? É um feito que nenhuma equipe no futebol brasileiro já conseguiu. Seria um feito inédito caso a sua equipe conquiste. Na sua visão, o Flamengo, pelo que vem jogando, pelo elenco que tem a capacidade de ser campeão de Copa do Brasil, Copa Libertadores Brasileiro numa mesma temporada? Obrigado. Não, assim, isso é uma pergunta que nem eu nem ninguém consegue responder. Mas o que eu posso dizer é nós jogarmos com responsabilidade, nós queremos ser competitivos em todas as provas, não deixar nenhuma prova de lado, porque não é agora que neste momento que se decide. Não vai se decidir o Campeonato Brasileiro, não se vai decidir a Copa, mas é importante nós estarmos presentes para, no segundo semestre, termos essa possibilidade de disputar. Quando eu falo de nós continuarmos nas provas inteiros, porque com alterações em termos de equipe e com a rotação do elenco, permitir que na segunda fase a gente consiga estar inteiros nas 3 provas. Isso que é o primeiro objetivo. Depois, ganhar 3 provas, como você disse na história, nunca ninguém ganhou, por isso a dificuldade que isso existe. E nós temos que ver uma coisa, antes do ganhar tem que haver o processo. Nós acreditamos no processo para que o processo depois dê em vitórias.
Por isso, a nossa ideia é, neste momento, estarmos dentro desse processo, que é qualificar a equipa para a próxima etapa da Taça do Brasil. Boa noite, Jardim, Bruno Castanha, canal Zona Rubro-Negra. Eu concordo com o Thiago, que ele falou de um grande jogo hoje disputado, né? O Bahia gosta muito de ter a bola também, assim como o Flamengo. O Flamengo hoje concentrando muito o jogo por dentro, pelo corredor central, até porque o Bahia joga com a linha de 4-1-4-1, mas virando para um 4-5-1. Foi essa a determinação, a tática para o jogo, para poder conseguir criar, né, bastante. O Flamengo teve muito volume, primeiro tempo, muita tomada de decisão errada, segundo, você já falou, de finalização, mas foi essa a parte tática para poder quebrar essa linha, essa marcação do Bahia? Obrigado. Nós conhecemos bem o Bahia. O ano passado teve a felicidade de jogar 2 vezes contra o Bahia, com o mesmo treinador. É uma equipa que gosta de ter a bola. E quem gosta de ter a bola temos que os pressionar para eles ter algumas dificuldades. Foi isso que fizemos em termos defensivos. Também ter a ideia que o Bahia é uma equipa que gosta de jogar por dentro, muito por dentro, e nós também cerramos um pedacinho os jogadores mais por dentro, numa segunda fase até com 3 jogadores do meio campo, na primeira fase com os pontas em termos defensivos um pouco mais por dentro. E em termos ofensivos, eu falei com os jogadores a importância de procurarmos o jogo de transição, algumas vezes que eles atacavam, e o jogo exterior, porque o Bahia fecha-se muito pela zona central e a gente tem que obrigá-los a ir a um corredor, a ir a outro corredor, jogar entre linhas, jogar no espaço. E aí é que no jogo entre linhas, uma vez ou outra, não tivemos as melhores decisões e acabamos por não criar mais. Mas só tem que valorizar os jogadores pela atitude, pela perseverança de manter o jogo sempre aceso. Há uma coisa importante que eu disse aos jogadores agora no fim. Muitas das equipas criam 1, 2, 3 e depois não conseguem fazer o 2-0 e as outras equipas fazem um remate e acabam por empatar o jogo. E eu disse, a gente teve a personalidade de conseguir 1, 2, 3, 4, 5 até matar o jogo. Depois de matar o jogo, gerimos um pouco mais a bola, baixamos um pedacinho mais a linha e conseguimos gerir o jogo de outra forma. Jardim, boa noite. Canal do Mauro Santana. Talvez, de todos os setores, aquele que você tem mais promovido uma alternância tem sido a lateral direita, no revezamento entre o Royal e o Varela. Hoje jogou o Varela. Esse revezamento é mais fruto de opção tática ou uma necessidade física ou ainda uma avaliação mais aprofundada de quem se encaixaria melhor no seu modelo de jogo? Neste momento, a direita está entregue a 2 jogadores. Vocês sabem que o Varela é um jogador internacional, é um jogador que vai ter uma carga de jogos muito grandes. O Royal é um jogador que também é competente, diferentes características um do outro, e com certeza que a minha ideia é ir usando os dois sem matar o Varela e tendo sempre o Royal disponível para quando for necessário. Eu falei isto anteriormente, um treinador quando acredita nos jogadores não pode deixar um jogador sem jogar durante um mês e depois quando chamá-lo ele não está em condições de o fazer. Por isso, de 3 em 3 jogos, de 4 em 4 jogos, tem que haver sempre uma rotação para que os jogadores que ficam de fora consigam se apresentar no seu melhor nível também. Jardim, Raíza Simplício, boa noite. A gente viu que o Saul retornou há pouco, né, e entrou em campo. Logo no primeiro toque, ele deu uma assistência, uma bonita assistência para o Lucas Paquetá. Pareceu ali uma jogada ensaiada, foi uma jogada ensaiada. E eu queria que você falasse sobre a situação dele, porque ele disse que está passando por um problema, o filho dele está internado, e ele quis entrar em campo hoje, ele quis jogar hoje, está com o time hoje. Então, eu queria que vocês chegaram a conversar, enfim, sobre isso? Como é que vocês estão gerindo isso? Eu tenho a felicidade que eu converso todos os dias com os meus jogadores, com quase todos, e com o Saul não saímos também é igual aos outros. Tive várias conversas durante esta semana e ele tornou público essa situação. Ele teve o miúdo, teve algum problema médico e ele deu o apoio ao filho e eu dei-lhe o apoio a ele para apoiar o filho, que era importante, e ele fez os treinos, não faltou nenhum treino, mas teve algum tempo dedicado ao filho que estava na clínica ou no hospital.
Com certeza que é um jogador que aos poucos vai entrando e toda a gente sabe a qualidade dele, mas agora a questão é um jogador que parou 4 meses ou 3 meses e meio. E o que é que acontece? Para um jogador que parou esse tempo todo é necessário darmos um tempo de integração maior, por exemplo, do que o Cebolinha. O Cebolinha teve 15 dias de fora, já voltou, ou o Jorginho 10 dias ou 12 dias e vai voltar. Um jogador que teve 4 meses, a gente tem que ter preocupações diferentes se não quisermos matar o jogador. Vocês estão a ver, 3 paragens, em vez de ser a paragem das férias, são 3 ou 4 paragens e depois nem tem pré-temporada nem nada. Faz 3 treinos e começa a jogar. Não é bem assim. Eu já tive esta conversa com ele porque eu quero que o Zolo se integre na equipa, que ganhe condição e que a médio prazo também seja um jogador importante pela qualidade que ele tem. Jardim aqui, boa noite. O Boto deu uma entrevista essa semana na Flamengo TV e ele disse que você é um treinador mais aberto a receber jogadores encontrados pelo scout, jogadores sem muita vitrine que chegam com preço mais baixo. Queria saber de você, se você ou a sua comissão técnica ajuda no mapeamento desses jogadores ou você deixa todo no departamento de scout. Obrigado. Eu acho que a minha principal característica como treinador é olhar para os jogadores e não ver nem o boletim de idade, nem o CV, olhar só a qualidade. Isso para mim é uma das regras que eu tenho, porque muita gente olha para os jogadores pelo CV. Eu não olho, eu olho pela qualidade que ele tem. Não sei se consigo me explicar nisto. Eu olho para o jogador e vejo, pode não ter jogado menos, pode ter vindo de uma equipa mais pequena, pode ter vindo de um campeonato, não ter um nome muito grande, mas ter qualidade. Eu olho para o jogador por o que ele vale. E toda a minha vida tive essa preocupação em olhar para o jogador o que ele vale. Não é o que os outros dizem que ele vale ou o que ele fez no passado. O que ele fez no passado pode ser importante, mas é importante ele fazer no presente. Isso é sempre a minha ideia. E isso permite-me que alguns jogadores que eu tenho apanhado durante a minha vida desportiva, eu consiga colocá-los a jogar, menos mediáticos, e depois que eles apareçam a um bom nível. Já aconteceu aqui no Brasil, no ano anterior, já aconteceu no Sporting, já aconteceu no Mónaco, já aconteceu no Olympiacos, já aconteceu em vários clubes que eu trabalhei, e muitos deles vocês não conhecem. E tenho aqui, por exemplo, um jogador que é o Manolas, que era um central da seleção grega. Eu recebi, ele era menino de uma equipa pequenina e começou a aparecer connosco e depois foi vendido para a Itália e fez o percurso em Itália que toda a gente que vocês sabem, quer no Nápoles, quer no Roma. Por isso, para mim, olhar para o jogador sem nome e sem nada aglutinado a CV ou essas coisas todas, a ver o jogador pela qualidade que ele realmente tem. Mister, aqui na frente, parabéns pela vitória, sou Bruno Vilafranca da TV A Crítica. Eu queria pegar carona na pergunta do Mauro sobre a lateral direita, mas falar especificamente do Varela, porque desde que ele chegou ao Flamengo, ele tinha como concorrentes pela posição jogadores que aqui no Brasil a gente costuma dizer que são mais agudos, que era o Rodinei e depois o Wesley. E o Varela, por conta dos concorrentes ali pela posição serem jogadores que a gente estava muito mais acostumado a vê-los no campo de ataque, o Varela passava uma impressão, que eu até acredito ser uma falsa impressão, de que ele era um jogador mais defensivo. E hoje, eu estava prestando atenção no campo, e não só de hoje, mas também falando de hoje, o Varela, ele várias e várias vezes, mesmo com o time já ganhando, com o resultado ali, o Flamengo tentando controlar, ele passando em velocidade lá pelo lado direito, participando também bastante da fase ofensiva, fazendo cruzamentos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão tática dentro do seu time, do Varela e da importância que ele tem tido para o Flamengo. Obrigado. O Varela é um jogador extremamente importante, como eu disse, ele e o Royal são jogadores diferentes. O Varela é um jogador que associa, além da capacidade que ele tem de profundidade no jogo, ele é capaz de associar num espaço mais curto. O Royal é um jogador que tem um movimento agudo muito mais forte, um melhor jogo aéreo. Eu acho que o Varela é mais técnico, é mais na associação, um sentido tático também muito bom. Ainda hoje falamos da segunda parte, da possibilidade de ele não levar nas costas, e a correção tática que fizemos correu muito bem.
Pronto, são dois jogadores que, na minha opinião, dois grandes jogadores, um internacional como o Varela, mas como eu disse, eu não abdico de ter duas soluções, como temos também para o lado esquerdo, e no momento que eu quis, por exemplo, do lado esquerdo, vamos fazer uma comparação, que eu quis meter o Alex vários jogos seguidos porque o Ayrton estava tocado, vocês sabem qual foi o resultado. Mialgia de esforço, paragem, o Jorginho a mesma situação, 5 jogos seguidos, mialgia de esforço, paragem, e não quero isso. Eu quero que os outros jogadores joguem para que a gente tenha esta capacidade de rotatividade, mas jogar com qualidade. Porque eu falei com o Varela hoje fez 11 km, mais ou menos no meu GPS, ainda não veio. No jogo anterior, para o campeonato, ele também fez uns 11 km. Mas se ele jogasse os 3 jogos, ele não ia fazer esses 11 km. Ok? Porque, entretanto, quem fez os outros 10 ou 10.600 foi o Royal. Pronto, é este equilíbrio que nós temos e vejo também os jogadores percebem que para também para a forma que a gente quer jogar tem que haver uma certa frescura. Se não houver frescura vai ser difícil pressionar alto, é preciso encurtar linhas, tudo isso é muito mais difícil. E os jogadores sentem-se bem também na rotatividade para que, pô, eu estou mais fresco, vou ser capaz de fazer a tarefa. E por isso acaba por todos estarem felizes. Jardim, boa noite, à sua direita aqui. Rodrigo Cerqueira, do Grupo Globo. Uma das preocupações da torcida do Flamengo no início da temporada era para que o Arrascaeta recuperasse a melhor forma física dele e, consequentemente, a melhor forma técnica, que fez com que ele tivesse a temporada absurda do ano passado, talvez a melhor da carreira. E ele vem mostrando uma evolução muito grande. Nos últimos 4 jogos foram 3 gols e jogos com características semelhantes. O gol que ele marcou hoje foi muito parecido com o gol da partida passada. Bola na trave também de cabeça, entrando na área, aparecendo muito mais na área, né? Muito mais solto, muito mais leve. Então, queria que você fizesse uma avaliação desse momento dele e dessa forma de jogar, que ele volta a cada vez mais estar perto do gol e sendo decisivo. Eu tive esta conversa logo no início, há 1 mês e meio talvez atrás, quando eu cheguei e vocês falaram que o Arrascaeta ainda não estava bem. Eu disse que o Arrascaeta normalmente ao longo das épocas vai sempre melhorando, vai progredindo ao longo da época desportiva. Acho que ele está neste momento já melhor condição física, melhor interpretação daquilo que são as ideias do jogo. Hoje fiquei-me a dever um gol, que eu podia ter feito mais 1 ou 2. E pronto, nós estamos muito satisfeitos. É um líder também dentro de campo, é um jogador que dá uma qualidade extraordinária ao jogo e além disso tem a capacidade de finalização. Mas voltar a referenciar o Flamengo que nós pretendemos é um Flamengo em que não podemos estar à espera só dos golos do Pedro ou do Arrascaeta. Vamos ter os golos do Bruno, vamos ter do Lino, vamos ter do Paquetá e vamos ter de outros jogadores, às vezes do Ortiz, às vezes do Danilha, às vezes do Pereira. Ter esta possibilidade de alternância e de diversidade em termos de quem pode marcar. E isto também mostra competências de uma equipa, não viver somente de 1 ou 2 jogadores. Olha aqui, David Sharp, do Antenados na Jogada. Parabéns pelo seu grande trabalho que você vem fazendo. E pegando carona nessa pergunta sobre o Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro, que são jogadores que chegaram no Flamengo há muito tempo, Arrascaeta e Bruno Henrique em 2019 e o Pedro em 2020. E talvez até hoje eles ainda sejam, tem gente que acha, os melhores jogadores desse atual elenco, mesmo já há tanto tempo no clube mais velhos. Seria possível, você enxerga a possibilidade dos 3 jogarem juntos, o Bruno, principalmente, na função de segundo atacante ou de ponta esquerda? Ou você acha que isso é impossível pela idade deles? Não, é possível. Eles jogaram hoje juntos. Houve um momento do jogo que eles jogaram juntos. É possível. Não, desde o começo. Depende, com certeza que sim, desde o começo. Se você me perguntar, eles vão jogar 5 jogos juntos, 90 minutos, eu digo logo que não. Isso aí já é outra questão. Essa é a questão que você me diz, claro, podem jogar juntos, que eles hoje jogaram juntos, podem ter um jogo ou outro juntos. É uma coisa muito normal, porque eles podem se encaixar os 3. A questão é,
Às vezes, jogar vários jogos juntos, os três, é que depois temos uma fadiga muito grande e estamos no risco de perder os três. Por isso, eu aproveito sempre os três, não para jogarem todos os jogos 90 minutos, mas para tê-los o maior período de tempo, porque são jogadores, como você disse, importantes, são jogadores carismáticos, são jogadores que entendem o ADN. É ADN aqui no Brasil? DNA. O DNA do clube, e isso para mim são valores extremamente importantes. Mister, Roque Hudson, colono do Fla aqui à sua esquerda. Muito se fala sobre os jogadores, mas hoje eu queria fazer uma pergunta para você sobre o seu trabalho, como você está avaliando ele. É o seu melhor início de trabalho no clube, com 84% de aproveitamento, e no Flamengo, nos últimos 7 anos, é o segundo melhor início. Eu queria saber do Leonardo Jardim como que você está vendo esses seus primeiros 11 jogos à frente do Flamengo. O Flamengo, que é o melhor ataque da Libertadores, tem o terceiro melhor ataque do Campeonato Brasileiro, a segunda melhor defesa. Eu queria ouvir do Jardim como que ele avalia esses 11 primeiros jogos à frente do Flamengo, que é o melhor início da sua carreira. Eu estou satisfeito porque estamos indo de encontro a uma ideia de jogo e àquilo que nós pretendemos. Claro que as vitórias também criam energias e formas de bem-estar importantes. Claro que estou feliz, o treinador fica feliz quando ganha e é feliz. Mas estamos iniciando somente um processo. Com certeza eu não gosto de fazer muitas comparações do que foi o passado, porque aqui no Brasil há treinadores, e o treinador que teve cá anterior, o Felipe, o Jesus, são treinadores extremamente vencedores e campeões aqui no Brasil. Por isso eu não gosto de fazer comparações, porque eu inicialmente estou iniciando um projeto, venho de um ano no Cruzeiro e estou aqui há 1 mês e meio. Mas o futebol é assim, com certeza se fizermos comparações na Ásia ou na Europa, em relação à minha pessoa já serão diferentes, não é? Mas aqui no Brasil é só o início de um projeto. Mas fico satisfeito por as coisas estarem a começar de forma positiva. Jardim, Vitor Nicolau da Flamengo TV, parabéns pela vitória, pela sequência. Hoje o Flamengo enfrentou o Bahia, que tem só uma competição para disputar, não tem competição continental, e com isso consegue ser o time mais intenso. De acordo com os dados, é o time que mais faz interceptação, roubadas de bola, duelo defensivo por minuto da posse de bola do time adversário. O teu time titular hoje começou 50% descansado e 50% da sequência. Até que ponto esse rodízio que você tem feito ajuda para jogos de enfrentamento físico e de duelos como o de hoje? Até que ponto isso é o que está garantindo que você consiga dominar o primeiro tempo como dominou contra um time que tem sido tão intenso? Não, com certeza que nós fizemos uma análise ao jogo do Bahia em termos estratégicos, mas não fizemos a análise em termos de disponibilidade física. Sabíamos que o Bahia é uma equipa que, em termos de duelos, é extremamente forte. Sabemos que teve uma semana em aberto, descansou 2 dias de folga e preparou-se para o nosso jogo sem grandes problemas. Mas o Bahia não tem nada a ver com isso. Nós é que temos que organizar a nossa equipa para ser também competente, e por isso a importância de ter 5 ou 6 jogadores frescos em relação ao último jogo, com certeza que é decisivo. É decisivo para nós mantermos uma atitude de pressão, uma atitude de empenho no jogo grande como conseguimos. E principalmente quando estamos só de 2 em 2 dias. E agora temos mais 2 dias para na quarta-feira voltar a jogar, e temos que perceber o que é que podemos melhorar, o que é que podemos disponibilizar para ter outra vez uma equipa ativa, uma equipa que propõe o jogo, uma equipa que agride o adversário na pressão, e tudo isto tem que ser decisões que temos de tomar em conjunto com os jogadores, em conjunto com a fisiologia, em conjunto com todo o staff do clube. Jardim, aqui no meio. Boa noite, Gabriel Órfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Jardim, queria te perguntar sobre o Pedro.
falar um pouco sobre o Pedro, que a gente vê que ele vem numa crescente de produção desde sua chegada. São 8 participações em gols, desde que você assumiu a equipe do Flamengo, 6 gols e 2 assistências, contando uma hoje. Há quem diga até que ele pode brigar por uma vaga na Copa do Mundo. Como é que você enxerga a importância desse jogador no seu time e essa crescente que ele vem tendo aí nos últimos tempos desde sua chegada? Obrigado. Já falamos várias vezes sobre esses dois assuntos. Copa do Mundo, é assim, todo jogador que joga no Flamengo pode representar a seleção do seu país. Isso é uma coisa normal. Como todo jogador que joga num grande clube europeu pode representar a sua seleção. Jogam no Paris, ou no Bayern, ou noutra equipa qualquer, de top, pode representar a sua seleção. Aqui, na América do Sul, jogar no Flamengo também pode ter esse passaporte se jogarem bem. Em relação ao jogador, ao Pedro, que tem evoluído, ele tem evoluído por mérito próprio. É um jogador que tem mostrado competência, com os números que você falou, tem mostrado atitude e capacidade de reação na perda de bola. Também é um jogador que está imbuído do espírito de recuperar a bola, de pressionar também, muitas vezes do bloco mais baixo, ele retorna também para ajudar. Ainda hoje vimos o Pedro a fechar no corredor direto e a fechar na zona central, quando o Arrasca ficou mais na frente, perdeu a ligação e ele voltou para fechar com o grupo. E esta solidariedade que ele mostra em relação ao grupo depois cria energias positivas para fazer as coisas que ele melhor sabe, que é fazer golos, flutuar entre linhas. Nisso ele é muito bom, e na outra parte ele tem-se dedicado, e eu como treinador valorizo, mas o grupo também valoriza o comportamento dele. Leonardo, boa noite. Júlio Miguel Neto, Rubro-News TV, SN Live, Desflá. Você falou que conversa muito com os jogadores, né? E o Dela Cruz é um jogador que vem entrando de forma recorrente, como há muito tempo não se via. Quando ele veio para o Flamengo em 2024, ele veio como o melhor meia das eliminatórias em 25. Em conversa com o Felipe, ele disse que conversou com um atleta que via ele como um volante. É possível a gente ver o Dela Cruz jogar uma linha um pouco mais ofensiva, como ele veio contratado pelo Flamengo, respeitando essa dificuldade física que ele tem. E o próprio Saúl também, você falou sobre voltando de lesão, vir com uma certa cautela. Ele veio para suprir a saída do Gerson e era um jogador que jogava um pouco mais avançado na Europa. Você vê Saúl e Dela Cruz, jogadores que podem atuar um pouco mais avançados e não só na função de segundo homem do meio campo, por exemplo? Boa noite. Com certeza que, eu já disse isto algumas vezes, nós... O Saúl, o Nico, o Paquetá, são jogadores que no meio campo têm alguma polivalência, não é? Se jogarmos com um número 10 tradicional, como o Arrascaeta, o Carrascal, acho que não serão as melhores condições para esses jogadores fazerem... Podem desenrascar, mas para estarem no seu melhor. Mas são, por exemplo, num meio campo a 3, onde vais ter um volante mais fixo e depois 2 meias ou 2 segundos volantes. Como acabamos o jogo hoje, como jogamos contra o Cusco, qualquer um deles pode jogar. São jogadores que sabem o jogo, interpretam bem as ações. Ainda hoje, se vocês verificarem, a gente estava com um problema ali entre... Alex e Bruno, estava a aparecer sempre um meia nas costas deles dois a penetrar na nossa linha, e eu só disse a ele, vai jogar por dentro, vais fechar ali entre o Bruno e o Alex. Pronto, e isso, a situação já acabou, porque são jogadores que têm uma experiência internacional grande e que percebem o jogo. E o Nico é um jogador que pode jogar segundo volante, primeiro volante, ou um terceiro elemento no meio campo a 3. Obrigado, Jardim. Obrigado a vocês.